Ora, muito bem. É assim desta forma, mais ou menos de metal mais melódico e barra sinfónico também, que começamos, por assim dizer, este Lore of Metal especial do Dia Internacional da Mulher. Ainda bem que não sou Deadpool. Se não perceberam essa referência, então vou ver o filme. Mas, no entanto, como estão vocês todos? Espero que esteja tudo a correr muito bem. Apesar do dia não estar a ser dos melhores, mas para todos os casos, tenham cuidado, agasalhem-se, porque isto vai estar pior durante os próximos dias. Mas, no entanto, a verdade é que há uma outra razão também para eu fazer este Lore of Metal especial. Não é só por causa do Dia da Mulher, e já sei que tu estás aí, Sabu, e já vais saber porquê. É assim, há uns anos atrás, eu conheci uma banda portuguesa através de um contacto de uns amigos meus. Por acaso, um grupo com quem eu me dava muito bem, chamado Alcateia. Só que depois, alguns membros dessa Alcateia tinham uma banda, ao qual depois pediram que, quando comecei a fazer estes vídeos já há uns anos atrás, pediram, apesar de nunca ter a fama como alguns youtubers têm, apesar de não ter muito essa projeção a nível nacional ou internacional, a verdade é que eles pediram para fazer isso. E já lá vai uns anos. Muito boa tarde também. E agora, por causa disso, Sabu, é que tu já vais saber. Porque, finalmente, ao fim de tanto me pedirem, vou fazer um review de uma banda portuguesa ao qual eu tenho estado um bocadinho fora em termos de lançamentos nacionais, ao qual peço desculpa. Tenho focado mais nas bandas internacionais, mas não é fácil estar a rever todos os lançamentos. Mas, ao fim destes anos todos, mais ou menos 1 e 3 quartos, vou fazer um review de uma banda ao qual me foi pedido, chamada Inner Blast. Para quem não conhece Inner Blast, são uma banda de metal melódico de Lisboa, ao qual incluem um quinteto, onde inclui na sua lineup Liliana como vocalista, Mónica nas teclas, Aquiles na guitarra, Sabu na bateria e, na altura que este álbum foi lançado, o baixo Luís Pote, ao qual já voltou, no entanto, para a banda, só que ainda mudou um bocadinho também por Francisco no baixo. Só que a maneira como foi-me introduzida esta banda foi exatamente por esse mesmo grupo ao qual fiz parte, Alcateia, e acabei por ver os primeiros concertos que eles fizeram, sobretudo no RCA. Quem é que me pediu isso? Olha, eu não sei, o Telmo, a Liliana, a Mónica, tu! Mas pronto. Já lá vai uns tempos em que eu já devia ter feito isto há uma data de tempo, mas aqui fica o review de Inner Blast. Inner Blast, banda portuguesa, com o seu metal mais melódico, a passar também para o sinfónico. Ao qual, como vos disse, eu fui ver os primeiros concertos dessa banda em salas como o RCA. E, apesar de já conhecer os membros, eu fui por curiosidade. Sobretudo, deixa estar, também deixa estar, eu faço a mesma. Faço a mesma. E a mesma agradeces, mas pronto. No entanto, os Inner Blast fizeram um set ao qual já tinham um álbum mais antigo de um álbum mais antigo de 2012 chamado Sleepless Monster, que acabariam por lançar já este lançamento completo em 2016, sendo lançado pela Nordavind Records. Mas o que interessa sobretudo é que esta banda, que está em plena ascensão, sobretudo, e agora com novas músicas que têm andado a lançar, mostra-se que a corrente do metal não se fica só por bandas de thrash e por outras bandas assim de grindcore, tipo serrabulho e por aí fora. Há uma excelente variedade. Mas, no entanto, há uma excelente variedade dessas bandas e os Inner Blast estão mesmo nessa vertente mais melódica, onde Liliana, a vocalista dos Inner Blast, mostra
algo que, quando ouvi pela primeira vez, surpreendeu-me e bastante. A facilidade com que ela sai de uma vocalização fantástica de operática, quase, mas depois passa para guturais, quase a chegar aos níveis da Lisa White-Blues e até mesmo da Angela Gossel, que surpreendeu-me e surpreendeu-me bastante pela positiva. Sobretudo sendo fã não só da onda mais melódica do death metal, mas também, perdão, sendo fã também da onda mais sinfónica. Isto mostra que esta banda está em completa ascensão. O álbum tem, sobretudo, com os 50 minutos, mais 47, 48, divididos por 9 músicas, onde também incluem, sobretudo ao vivo, colaborações com uma outra banda que também conheço e também cheguei a vê-los ao vivo, chamada Eleventh Dimension. Por isso, isto também mostra essa mesma vertente da parte sinfónica. A primeira música começa logo com Private Nation e mostra-nos essa faceta do Inner Blast, sobretudo com o duelo nas vocalizações de não só de Mónica nas teclas, mas também a vocalização de Liliana na parte principal. As guitarras feitas por Aquiles também são bastante boas. Sabu na bateria está a ser um baterista bom, melhor do que alguma vez eu fui. Já não toco bateria há algum tempo, mas toda a banda está sem dúvida de parabéns de terem feito este ótimo lançamento. As vocalizações são soberbas. Pode não ser uma audição fácil para aqueles primeiros, para aquelas pessoas que ouvem a banda pela primeira vez, mas no entanto pode ser que gostem, pode ser que não gostem, mas isso fica sempre aos gostos das pessoas. Mas o que é bom é notar, sobretudo para quem é fã desta onda, mostra-se que há sempre ótimas alternativas. Sobretudo cá em Portugal, com estas duas bandas ao qual disse, Eleventh Dimension e os próprios Inner Blast. Também continua não só com Insane, ao qual fizeram um lyric video para promover este mesmo álbum, ao qual está sem dúvida uma música muito boa. Darkest Tower também continua com essa mesma vertente, ao qual está ótimo. Se há só uma parte baixa, mas isso é porque se calhar não sou muito apreciador da onda mais, como é que eu vou dizer, mais melódica da banda, é se calhar Tears. Mas mesmo Tears, apesar de ser uma música mais ou menos fraca, mas isso sou eu, não vou estar a criticar ninguém se gostar ou não gostar. Só apenas digo que, apesar de Tears para mim não fazer um meu gosto pessoal, acabam depois também por mostrar mais uma vez essa parte mais forte, sobretudo com Time Machine, a música que eu acabei de passar aqui. E Time Machine, sobretudo ao vivo, onde tem a colaboração de Diana Rosa, a vocalista dos Eleventh Dimension, fica algo verdadeiramente soberbo. A banda está sem dúvida de parabéns num lançamento soberbo. Vamos ver o que é que o futuro trará para esta banda. Esperemos bem que seja imenso sucesso, mas algo que posso dizer é Inner Blast Prophecy. Não é exatamente um álbum perfeito. É difícil eu fazer álbuns perfeitos, apesar de 10 em 10 em Screaming for Vengeance e Emperor, mas isso, apesar de ser um pouco o fanboy de mim a falar, mas há que ser justo nestas coisas e Prophecy de Inner Blast é sem dúvida um álbum merecedor da classificação 8 em 10. Nas partes que são verdadeiramente fantásticas, como as músicas Private Nation, Insane, Time Machine e até mesmo Darkest Tower, são verdadeiramente fantásticas, mostrando o que a banda verdadeiramente é. Um leque assombroso, na onda mais melódica, combinando essas mesmas partes sinfónicas com uns guturais que são bastante bons, melhor do que aquilo que eu estava à espera, vinda de uma
vinda de Liliana, que é a última coisa que muita gente espera, que é ela que faça guturais assim soberbos. Sejamos honestos, que são guturais soberbos. E depois a banda toda no geral. Sabu na bateria, uma bateria consistente, regular e boa. Aqueles na guitarra aqueles na guitarra com riffs bons que ficam mesmo ficam mesmo no ouvido. O Luís Pote no baixo que está a fazer que fez um bom trabalho. A Mónica que contrabalança nas teclas, tudo que contrabalança nas teclas, o que a Liliana faz, sobretudo na parte da vocalização. Por isso, Inner Blast, uma banda ao qual recomendo bastante para ouvirem. Prophecy, o álbum que fizeram, ao qual tenho aqui 8 em 10 de classificação total. Podia dar um bocadinho mais, se calhar se não fosse Tears, mas há que ser justo. Outra banda que também podem ouvir, ao qual já pus aqui informações, é sem dúvida a banda 11th Dimension. Apesar dessa banda deslocar-se mais para a onda mais sinfónica, ao qual os Epica fazem parte, Within Temptation no início, Nightwish, Therion até, pode ser um pouco diferente, mas não deixa de ser menos boa que os próprios Inner Blast. Agora, disse que ia dar aqui uma mensagenzinha um pouco especial, sobretudo do Dia da Mulher. E primeiro há que falar apenas de uma coisa. Depois de ver algumas notícias e ver o que é que se passa, jurei que nunca ia falar de política aqui, mas vou só um bocadinho. É verdade que ainda existe esse fosso entre homens e mulheres, sobretudo em termos salariais. Não há salariais e a maneira como é tratado, isso não há dúvida nenhuma. Ao qual eu digo que sou a favor de mulheres serem tratadas da mesma forma que os homens e se calhar não, e até mesmo receberem o mesmo que os próprios homens. Mas depois vêm essas outras vertentes que aí não quero mesmo falar. Mas, falando sobretudo no metal. No metal, aquilo que era visto na altura como... Primeiro, o metal em geral sempre foi uma comunidade aberta, liberal até certo ponto, com os seus próprios gostos, com as suas próprias facetas e por aí. Apesar das mulheres no início terem sido tratadas sobretudo como objetos, não gosto de dizer, mas por serem tratadas assim, como as groupies que eram, na altura, sobretudo nos anos 80, quando o movimento do glam chegou e todas as mulheres queriam se apaixonar por os Motley Crue, os Poison, Whitesnake e por aí fora. Nota-se cada vez mais uma evolução enorme, sobretudo dessas mulheres, nesse mesmo género, em que estão a começar a cantar, estão a começar a pegar em instrumentos, a terem um papel maior não só na comunidade, como também no contexto geral da música. Basta ver bandas, por exemplo, como Girl School. Girl School, que foi uma banda do movimento New Wave of British Heavy Metal, onde incluía Jackie Joy, Kelly Summers, e foi a banda que Lemmy dos Motorhead, apesar de se calhar estar enrolado com Kelly Summers, levou Girl School numa turnê, não só inglesa, mas também europeia. E foi para o Lemmy, estando ao vivo na altura, foi das melhores turnés que ele fez. Por isso aí está uma parte. A outra é cada vez ver mais bandas femininas a surgirem. As Raconteurs, onde incluíam futuras lendas como Joan Jett, as Raconteurs, com a música que foi o grande sucesso delas, Cherry Bomb, onde incluíam lendas como Joan Jett e Lita Ford. Doro Pesh, que para muitos metaleiros e sobretudo aqueles fãs da onda mais clássica, ainda hoje consideramos como a rainha. Dizemos sempre Ronnie James Dio, o Deus, Lemmy, por assim dizer também, Rob Halford, Metal God, sem dúvida, mas Metal Queen, sem dúvida, Doro Pesh. Desde os seus tempos de Warlock até à sua banda auto-intitulada, Doro Pesh tem estado numa forma consistente desde
de 30 anos para cá. E Doro Pesh é outro exemplo. E depois começaram a haver mesmo esses exemplos na parte mais extrema. Holy Moses, que é uma banda de thrash alemão, onde a pessoa que faz as vocalizações é uma mulher. E ela até, nos seus bons tempos, até conseguia rivalizar com Smear Destruction, com Smear the Destruction, com Millie do The Creator, com Angle Reaper de Sodom e até mesmo com Reds de Tankard. Pode-se assim dizer que, apesar de considerarmos Teutonic Big Four, os 4 teutónicos com essas 4, podia-se dizer membro honroso, sem dúvida alguma, membro honroso, Holy Moses, sem dúvida. Da mesma forma que no movimento americano, membro honroso, mais do que Testament para mim, Exodus. Mas, e depois também, até no Death Metal, basta ver o exemplo, no Death Metal, parte mais melódica, basta ver um dos exemplos mais conhecidos, Angela Gossow. Angela Gossow, que tomou conta das vocalizações de Arch Enemy a partir do álbum Anthems of Rebellion, substituindo o vocalista original Johan Liva. Mas ninguém acreditava que era um homem, que era uma mulher, que estava a fazer essas vocalizações, sobretudo em álbuns tão icónicos como Anthems of Rebellion, Doomsday Machine, Rise of the Tyrant e muitos outros. E agora muita gente não tem nada contra a dizer de Angela Gossow, que posteriormente viria a ser substituída por Alyssa White-Clues, ex-membro dos Diagonist, mas que também está posto na mesma onda de Arch Enemy. Depois temos os outros exemplos. Kiri, por exemplo, que fez parte do movimento do New Metal. Apesar do New Metal nunca ter sido um género ao qual eu cresci com isso, mas nunca foi um género que a mim me agarrasse. Kitty era um desses exemplos. E também as irmãs Mercer, todas elas, e elas tinham todos membros femininos. Já para não falar também no Black Metal, uma banda que era das melhores que tinha saído do movimento grego. E se por acaso a vocalista estivesse viva ainda, mas infelizmente morreu há uns bons anos atrás, vítima de cancro, vinda da Grécia, a Astarte, era uma banda que tinha de tudo também para cingir no movimento sobretudo no movimento do black metal. E deixo já aqui também um pouco do Facebook da Astarte, onde infelizmente é verdade, onde infelizmente viu-se que a vocalista infelizmente morreu há coisa de 10 anos vítima de cancro, mas que ainda fizeram vários álbuns e fizeram até uma colaboração com Shagrad de Dimmu Borgir na música Ring of Gold. E isto mostra cada vez mais que a comunidade metal sempre foi uma comunidade, apesar de demorar mais ou menos tempo, aceita essa parte mais diferente, por assim dizer. Agora, se falarmos da parte do género mais comercial, que é a parte mais sinfónica, sobretudo Symphonic Metal, com Epica, Within Temptation, Tristania, Within Temptation, digamos, early Within Temptation, porque Within Temptation atual já perdeu boa parte dessa sinfonia. Mas Within Temptation, no início, Epica, Nightwish, Therion, Tristania, Theatre of Tragedy, todas elas foram lideradas por mulheres, e algumas delas que ainda hoje consideramos-las icónicas. Simone Simmons, Flor Jansen, que fez parte dos After Forever e agora é vocalista dos Nightwish, Tarja Turunen, Sharon Del Alden, Liv Christine. Isto mostra, como disse, apesar de esse género
ter obtido um nível comercial muito acima do que aquilo que era esperado, não há que negar que esse género está bem sucedido e sobretudo por causa dessas vocalizações, ao qual depois os homens começaram a... Exatamente. Ao qual depois os homens começaram a não digo a intrometer-se, mas a porem-se dentro do género, e um dos maiores exemplos disso é Camelot. Roy Khan e depois agora Tommy Caverick, que tem essa vocalização mais sinfónica. Ei, se a fórmula resulta, que resulte, e apesar de haver sempre problemas em turnê, e não são poucos os casos que se falam de bandas com membros femininos, até posso ter outro caso, só para terminar. Ball Thrower, death metal, banda de death metal icónica de Inglaterra, o baixo era uma baixo, Joan Levis. Por isso, mais um exemplo. Até mesmo e para terminar, um dos maiores exemplos que existia no movimento do nu metal, Cold Chamber. Tinha Death Fanfara nas vocalizações e depois tinha Peaches no baixo. Ao qual também White Zombie também obteve. Mas isto só para mostrar estes casos. Agora, o que se passa em tour passa a todos. Aconteceu com os Motorhead, com os Maiden, Judas Priest, acontece com todos. Não é por ser mulher só que isso não deixa de acontecer. Acontece às mulheres, também acontece aos homens. Mas isso aí já é ramos de política e ramos de movimentos que não têm nada a ver com isto. E para terminar, só vou deixar aqui uma mensagem. Mensagem não só de Bom Dia da Mulher, mas também para agradecer sobretudo a duas mulheres muito importantes na minha vida. A minha mãe, apesar de eu não ser ou não ter sido um filho muito bom e ter dado sempre dificuldades, sempre foi das melhores mães que tive, sempre compreendeu, sempre percebeu as coisas e ainda hoje eu agradeço tudo o que ela fez. E à minha irmã, a minha irmã Patrícia, que apesar de tudo que ela faz, consegue não só cingir na vida, ao mesmo tempo batalhando a sua própria adversidade, que não vou mencioná-la aqui por enquanto. Mas que, no entanto, irão ser sempre as duas mulheres mais importantes na minha vida. Quer caso, quer tenha filhos, a família estará sempre em primeiro. E a minha mãe e a minha irmã farão sempre parte da minha vida. Este foi o World of Metal especial. Muito obrigado a todos por verem. Se não virem agora, podem ver mais tarde. Um agradecimento ao World of Metal por estar a dar continuidade a este projeto. Bom Dia da Mulher a todas as mulheres que estejam por aí, minhas amigas. Muito obrigado. Quer estejam a ver, quer não estejam. Um feliz Dia da Mulher para todos. Agasalhem-se lá fora. E stay safe, respect yourselves, listen to heavy fucking metal e nós vemos por aí.